Eu preciso que você tenha mãos liberadas, meu anjo. Ai, delícia! O que a gente vai pegar do Pega baú? os chocalhos aí. Chocalho. Então vamos de novela mexicana, Gal, se prepara! Vale a pena ver de novo. Amo! Amo. Alguma coisa aqui. Uma coisa do baú? Exato. Só pra avisar, os chapéus já estão nas mãos de Dargan. Então a gente tá agora aqui fazendo o quê? Um pedido público de Dargan. Capricha aí pra nós os chapéus, meu querido. Um beijo pra Pedido ti. nosso e de toda a nossa audiência, meu Exato. querido. Saudade de você, viu? A gente mostra aqui direitinho. Amiga, tem algum quem palpite? Algum palpite? De Camargo? É a clássica das clássicas. De Camargos. Novela. Los Camargos. Tem Los que ser Los Camargos, porque é mexicano. Bom, gente, vamos falar aí dessa história, porque, ó, Que houve? semana passada, eu lembro que até que a gente comentou aqui que a situação ali tava meio calma, que a Zilu provavelmente teria desistido de toda aquela briga Não ia entrar que com foi recurso, iniciada, não sei o que lá. etc. Tudo teatro. Tudo teatro, gente. Tava calmo, eu acho que tava calmo mais por conta da pandemia, que aí até o judiciário deu uma arrefecida aí no encaminhamento dos processos e tudo mais, mas tá não, viu, gente? Tá não. A Zilu conta aqui uma notícia publicada lá no Notícias da TV, mas que foi o Jornal Extra que falou com os advogados da Zilu, que ela agora quer saber o que foi feito e por quanto foi vendido um avião que o Zezé de Camargo tinha com o Luciano e que foi adquirido na época em que eles eram casados, e a Zilu teria direito à partilha deste bem também. Então, assim, esse avião diz aí que foi vendido por 5 milhões de reais, tá? 5 milhões de reais. E desses 5 milhões, a Zilu não viu a cor desse dinheiro. Então, ela também está pedindo na justiça para que esse avião aí, olha, para que seja feita a perícia de por quanto foi vendido, quando foi vendido e tudo mais, porque ela também quer a fatia desses milhões dessa aeronave, tá? Ela ficou muito chateada com a Vanessa e com o Igor. Porque recentemente ela descobriu que tanto a Vanessa quanto o Igor foram lá, depuseram contra a mãe naquele processo que a gente tinha comentado aqui no programa, que ela estava pedindo a revisão de todo o processo da separação. Ela falando que ela foi coagida pelo Zezé de Camargo naquela época a assinar os termos do divórcio. Ela não tem mais aquela pensão de 100 mil reais por mês, ela não tem mais. Ela perdeu o direito da pensão vitalícia. E aí vocês me perguntam, do que ela está vivendo? O que ela está vivendo? Ela ainda é sócia de algumas empresas do Zezé. Então os faturamentos... Mas uma delas que ela recebeu estava falida, não é? Mas ela, não, uma delas sim, que é uma de equipamentos agrícolas, se eu não me engano. Porém, ela é sócia de outras empresas e ela tem esse dinheirinho que entra ali todo mês, né? A empresa não foi desfeita, ninguém saiu da sociedade, ela ganha essa graninha todo mês. Tem outros negócios também que ela faz parte aí. Deve ser uma graninha, né? Deve ser um prolabore legal. São algumas empresas ainda, né? Exato. Nessa partilha, a Zilu diz, né, que faltam receber 15 milhões do cantor, né? E esse valor seria apenas referente, por exemplo, à Fazenda É o Amor, já que ela alegou ter recebido apenas 3 milhões e 600 mil, tá, gente? Mas enfim. Imagina quanto vale a Fazenda. Menina, então... O nome dessa Fazenda é sensacional, né? Ó, 15 milhões é a parte dela. Se essa Fazenda pertence só ao Zezé, então essa Fazenda vale 30 milhões. Se essa Fazenda pertence ao Zezé e ao Luciano, essa Fazenda vale 60 milhões. Porque aí metade é do Luciano, 30 milhões, a outra metade do Zezé, 30, e ela diz que ela teria acesso a 15. Então, 15, 30, 60 mil aí. História, né? Metade da metade. Ela perdeu muita coisa, ela ficou chateada com os filhos que depuseram contra, e ainda por cima o advogado dela, sabe o que ele falou? Que a Vanessa e o Igor só ficaram do lado do pai porque até hoje eles dependem financeiramente do Zezé, que eles não têm condições de se bancar. E por isso que eles depuseram a favor do Zezé. Isso é muito complicado, né? Porque afinal de contas a Vanessa tem uma carreira musical também. A gente sabe que hoje em dia ela não tá mais em alta, igual ela já esteve, né? Não tá fazendo shows, tá difícil para muita gente na área musical, inclusive pro Zezé e pro Luciano. Só que o advogado da Zilu falar que os dois dependem do pai para pagar as próprias contas, isso é too much. É too much. Poxa, cada um tem sua vida. Exato. São bem-sucedidos no que fazem. Exato. Não, então, o Igor trabalha.
A mulher do Igor também trabalha, né? A gente sabe que o Igor, ele estava morando com a mãe e depois foi morar... eu acho que ele foi morar com o pai, porque a mulher do Igor virou a fotógrafa e a produtora lá das redes sociais da Graciele. Sim, ela lembra desse Rolou rolo? uma Que animosidade, ela trabalhava com a Zilu e depois foi trabalhar com a Graciele. Foi um babo. Meu, que Winchester que você tem, hein? Esse 486 tá muito atualizado. Amiga. Como é que você lembra dessas coisas? Não sei, eu tenho medo. Gente, que memória! Eu tenho medo. Eu acho maravilhoso. Agora você falando, eu também lembrei, mas sabe Você quando vê? que espontaneamente ia sair essa história? Ah, Assim, sabe quando a gente puxa aquele arquivo e começa a puxar as páginas? Então, você fala, é verdade, verdade. Um Pentium, o meu é um Lentium. É, amiga. É tipo estudar pra prova de história, gente, como eu sofria. Mas aí chegava a prova e eu ia mal bem, porque eu ia lembrando das coisas, de repente as né? coisas brotam, isso é Exato, ótimo. exato. Mas enfim, rolou tudo isso, a briga continua na justiça. É uma pena, porque semana passada a gente aqui tava falando que tava tudo bem, só que tá tudo bem coisíssima nenhuma. E a Zilu ainda vai recorrer na justiça dessas decisões que foram dadas aí em favor do ex-marido. Agora, amiga, você tá pronta pra essa bomba? Ai, vem bomba agora? Você tá pronta pra Gal, essa bomba? você tá pronto também? A gente ainda não Sempre, tem uma né? bomba, mas a gente Não vai temos. ter. A gente pode brincar com o nariz de palhaço, é uma bomba? A gente joga longe. Não, não sei. Daqui a pouco a gente pega uma. Não tem aquelas granadinhas de brinquedo? Vamos comprar uma? Vamos trazer. Aí a gente É joga. que a gente tem uns outros acessórios aqui que eu ia fazer uma coisa, mas eu vou deixar para usá-los no momento propício. Porque não se trata de uma traição. Porque as coisas foram muito feitas às claras, estão sendo feitas muito às claras. Estamos falando da saída de Edu Guedes da Rede TV. Ele tá saindo da Rede TV. Sério? Depois de 5 anos, ele já avisou o Amilcar Idalevo e o Marcelo de Carvalho que ele não vai renovar o contrato dele com a emissora. Que ele não quer? Vence em setembro agora. Tá. Ele deu uma entrevista lá pra gente no Notícias da TV, falando que assim, desde que eu sofri aquele acidente e tal, você lembra aquele acidente pesado que ele sofreu? Amiga, ele foi andar com um motociclo ali, caiu do negócio, fraturou o cotovelo. Uma coisa assim, Nossa. que Jesus amado. Aqueles só patinetes? Ah, Aqueles patinetinhos É da... motorciclos. Eu não tenho aqui o nome exato do carro, mas ele tava tipo andando. é tipo um carrinho? Quer ver, ó, foi um automotor no sítio dele, então... Pode ser até quadriciclo, essas coisas, exato. né? E aí ele caiu, foi feio o acidente, tanto que até hoje ele ainda usa lá um equipamento pra ajudá-lo no dia a dia, porque, ó, tá ali, ó. Ele não tá pleno ainda. Quanto tempo Não. faz esse acidente? Deixa eu pegar aqui a data certinha. Isso foi... Que essas coisas demoram, né? Pra quebrar é rapidinho, pra consertar, eu vou te falar. Faz Demora pouco uma tempo, vida. porque, ó, início de junho. Porque eu lembro que quando ele veio ao Mulheres, ele não tinha sofrido o acidente. A gente já estava no Fofocaí. Fofocaí estreou em março. Aí ele veio aqui, depois que ele veio, ele sofreu o acidente e ele tá aparecendo no ar aí com todo esse aparato, porque ele ainda não tá bem. Gente, foi feio que ele sofreu. Ai, que agonia. Nem falei aqui pra vocês porque foi feio, a gente Quebrou já noticiou na em época. 1000 Foi pedaços. assim, é um milagre ele ainda tá com esse braço. Nossa, aí, gente. né? E aí ele tem refletido muito a respeito da profissão. Ele falou que achava que não fosse voltar pro estúdio, porque afinal de contas abalou muito ele. E ele ficou com uma mão só. Exato, só que ele Trabalhando conta com a um ajuda tempão. de assistentes na cozinha e tá tudo certo. Só que aí ele falou isso. Aí a gente foi atrás, né? Porque quem hoje em dia, que depende da sua imagem, tá abrindo mão de emprego na TV aberta, né? Ninguém. Ainda mais num verdade. período de crise, ninguém tá fazendo isso. E aí a gente descobriu o quê? Que ele já tá desde o começo do ano, meu anjo, conversando com a Band. Desde o início do ano ele está então. conversando com a Band. Então agora, como está chegando ao fim o contrato dele, falta um mês para acabar o contrato. Vai vencer agora em setembro. Ele vai cumprir com o contrato dele até setembro. Ele já jogou tudo às claras com os proprietários, com os donos da Rede TV, e ele vai para a Band. Porque a Band tá sem culinária de manhã, né? Porque A teve Band muita tá sem tradição. programa de manhã, meu anjo. Tá sem programa de manhã. Então, assim, o Edu Guedes está saindo de lá, da Rede TV, tá negociando com a Band não nega que ele esteja Mas que não fala esteja pra interessado. onde, quando, não, como. nenhuma das partes fala. A Band só diz o seguinte: estamos sempre atentos a talentos do mercado, como o Edu Guedes e tudo mais. É aquele esquema protocolar, assim, para não... Texto pronto. Para não melar ali as relações entre as emissoras. Porém, tá saindo da Rede TV, tá indo pra Band, e a Rede TV já tem uma pessoa aí para substituir o Edu Guedes, viu? Quem? Você tem o Depois nome? eu falo. Não pode falar agora? Depois eu falo, gente. Ai, quero saber. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Mas, Eu tô curiosa.
Comentário da diretora é bom, melhor. A diretora tá inspiradíssima. Daqui a pouco você fala de quê, amor? A gente vai falar sobre o Marcelo Adnet, que deu uma entrevista ontem bombástica lá pro Roda Viva. Nossa, eu tava assistindo vindo pra cá, porque ontem à Então, noite eu não dei eu conta. também. Não, eu vi hoje cedo. Tava antes de vir assistindo pra enquanto cá. fazia maquiagem, mas não consegui ver tudo. Bombástica, inclusive ele citou sobre a demissão do Márcio Smelling, que era o parceiro dele lá na Globo. Ele falou sobre isso. Os detalhes a gente vai contar já já. Vou contar com o Gabi, que ele vai contar pra gente como é que foi essa entrevista. Menina. Eu sei que, como sempre, repercute Sim. demais Sim. no Twitter, nas redes sociais, Sim. todo convidado que vai lá, né? A maior parte, principalmente quando o assunto é político. E aí quando a gente vê algum artista falando sobre política, reverbera bastante. Só que a gente não vai entrar nesse papo do que o Adnet falou de política ou não, porque eu acho que não interessa pra nós, Pra né? gente, não. A gente tem que falar de uma outra situação que cabe sim aqui pra gente, que é aquela história da saída do Márcio Smelling da Globo, né? Porque afinal de contas, o que a gente precisa recapitular aqui nessa história? Que o Márcio Smelling foi demitido sim da Globo no momento em que ele foi denunciado por atrizes da emissora de praticar assédio moral. E uma das pessoas que denunciou o Márcio Smelling foi a Dani Calabresa, ex-mulher do Marcelo Adnet. E o Marcelo Adnet foi questionado, sim, lá na roda do Roda Viva, sobre esse fator, né? De que, e aí, Marcelo Adnet, o que você tem a dizer a respeito do Márcio Smelling, né? Porque, afinal de contas, uma das pessoas que denunciou ele... É a ex dele? É, sua ex-mulher. É. O Marcelo Adnet, ele não deu um posicionamento e ele também não defendeu o Márcio, mas também não atacou o Márcio. Ele ficou em cima do muro. Tá. Não foi uma passada de pano, igual a Vera Magalhães sugeriu ali no programa. Ele simplesmente fez uma coisa que a gente está pouco acostumado a fazer hoje em dia, que é parar para esperar a apuração dos fatos. Ele ficou neutro. Ele ficou neutro, E esperando. a Vera acusou ele de ter passado pano? Não, ela falou assim, você tendo esse posicionamento, você não estaria passando pano para o seu amigo? Essa foi a pergunta. E assim, eu discordo da maneira como ela colocou, porque assim, hoje em dia... Isso assim, gente, eu não passo pano para ninguém, principalmente nesse tipo de situação, até porque eu já fui vítima de assédio moral. Mas a questão é a seguinte... A gente hoje em dia está muito acostumado, principalmente com a rede social, antes das provas. ver o Sim. negócio ali e tal, não sei Total. o quê. Não dá nem direito de resposta. Um exemplo recente, que até assim, eu fiz já a meia-culpa sobre isso lá no Fofocaí, nas minhas redes sociais, que é em relação ao caso do Prior, lá dos casos de assédio, de estupro. Do próprio Neymar. Do próprio Neymar, que a gente pegou e falou bastante também aqui no programa. Então, assim, é muito fácil a gente, no calor da emoção, já se antecipar e julgar. Se indignar com uma situação que a gente se identifica estando ali e sabe que ficaria muito irritado ou indignado, né, na mesma proporção. Só que precisa esperar para ouvir o outro lado. Exatamente. No caso do Neymar, ele foi inocentado. E no caso do Felipe Prior, um dos casos que foram relatados não vai seguir adiante na investigação, porque deu ali como a argumentação não encaixou, né? Muitas vezes quando foi questionado pela delegada. Então, assim, eu entendo o posicionamento do Marcelo Adnet. Ele não quis atacar o Márcio Smelling, porque ele falou, olha, enquanto parceiro de cena, a gente sempre se deu muito bem, sempre foi um cara exemplar. Só que ele era executivo e é um cargo que exige outra função, né? Um que outro exige... posicionamento, muitas vezes. Exato, posição administrativa, ser chefe, gente. Para quem é chefe ou para quem já foi chefe, sabe que a situação não é legal. Você tem que lidar assim com as vontades da empresa, as vontades dos seus funcionários. E equilibrar com as necessidades dos funcionários, muitas vezes, que é super difícil. Exatamente, ainda mais com uma equipe gigantesca, que é a equipe do humor lá da Globo. Pois bem, o Marcelo Adnet preferiu não atacá-lo. E ele falou o seguinte, estou esperando sim a apuração de tudo isso. E óbvio, eu sou contra qualquer tipo de assédio. Lógico. Mas ele não vai atacar pedra nesse momento no Márcio Smelling por conta disso. E nem a Globo está atacando pedras no Márcio Smelling em relação a essa história. Tanto que a despedida dele, né, a carta oficial da Globo, distribuída para a imprensa, anunciando a saída dele, foi uma carta, assim, enaltecendo os trabalhos do Márcio Smelling. Em nenhum momento fazia referência negativa sobre o trabalho dele, sobre a postura dele. Sempre enalteceu muitas qualidades, diferentemente do que aconteceu já com outros profissionais da emissora, que decepcionaram a Globo, que nem Aguinaldo Silva. Saiu com uma notinha, assim, de 2 ou 3 linhas no e-mail enviado para a imprensa. Isso, para nós, já diz muita coisa. É um desprestígio. O Doni Denúcio, quando saiu de lá por tentar enganar a Globo com as campanhas que ele estava fazendo escondida da emissora, a Globo, assim, nem se prontificou a emitir um comunicado para a imprensa. Ganhou um...
a nota que o Ali Camel, que é o responsável pela área de jornalismo lá da emissora, emitiu, foi uma coisa assim, vá com Deus, meu anjo. Foi essa a leitura. Então, assim, pessoas que falharam com a emissora recebem uma notinha muito protocolar ou nem recebem. Pessoas que fizeram um bom trabalho e não tiveram coisas negativas ali dentro, apuradas, comprovadas e tudo mais, recebem as homenagens e o carinho que a emissora deu. Então, não estou desmentindo o que aconteceu com a Calabresa ou com a Maria Clara Gueiros, só que é uma coisa que não foi 100% apurada, então também não tem como decretar se é real ou não. E esse foi o posicionamento da Adnet ontem lá no Roda Viva. Tá certo. Achei bem boa a entrevista até o momento em que eu assisti. Tem. Né? Ele falou coisas muito contundentes. Sim, fala muito. Outra coisa também que é importante a gente falar aqui, que essa sim eu achei uma decisão muito acertada, foi o pessoal lá do CPM 22 em falar, ó, falou, valeu, pro Japinha ali, ó. Não participa mais da banda. Essa história... O que aconteceu? Miga, você não lembra? É que a revista tava fora do ar nesse período. Foi quando a revista tava fora do ar, eu perdi menina, algumas coisas. Deu um babado, porque assim, tem um perfil no Twitter que expôs umas conversas antigas do Japinha, quando ele tinha 36 anos e ele conversava com uma garota de 16 pelas redes sociais. E aí, nessa conversa, foi identificada a prática de pedofilia. Porque ele teve uma conversa de cunho sexual. Assim, não é que foi identificada a prática de pedofilia. A interpretação que o CPM 22 fez foi que sim, houve uma conversa de teor pedófilo ali. Porque existiu uma conversa muito picante, ele sabia da idade da garota e inclusive estava tentando marcar alguma coisa com ela na cidade em que ela morava, para eles fazerem algo. Só que isso não aconteceu, eles não se encontraram. Essa conversa veio à tona e ele confirmou que sim, que ele tinha feito isso, só que ele não lembrava e etc. Bom, CPM 22, depois de apurar toda a situação, ficou bem pé da vida e dispensou o Japinha. Eles emitiram um comunicado, né, o Badawi, que é o vocalista, que é esse rapaz aí do centro, que parece o Henrique Fogaça, né, gente? Pegou e emitiu essa carta, falando, olha, depois de sermos surpreendidos com o teor das questões relacionadas ao nosso baterista Ricardo Japinha, tentamos entender realmente o que significava tudo isso e chegamos à conclusão que esse tipo de conduta não condiz com o que acreditamos e com o que a banda defende. Enfim, pelo teor dessa fala, já dá para perceber que eles ficaram muito, muito, muito irritados com o Japinha. Agora o Japinha, ele que lute, porque não faz mais parte da banda. Olha só, mudanças na configuração da banda. Já tem o nome de um substituto? Ainda não, Rê. Eles não anunciaram. Acho que até agora também pelo Qual fato é a função dele na banda? Ele era baterista. Baterista? É baterista. E aí, pelo fato da banda nesse momento só tá fazendo eventualmente algumas lives, não poder fazer shows, talvez não seja uma carência tão urgente, né? Então eles vão estudar bem aí para ver quem que vai ser o substituto. Mas Japinha, depois de 22 anos... Falou, valeu, Japinha. Fica aí a lição para você, não só para você, mas para todas as pessoas que acham esse tipo de comportamento normal. Outra coisa que tá difícil também de recuperar é a consciência das pessoas. Por quê? De entender que ainda não acabou a pandemia, minha gente. Não tá podendo aglomerar, não. E, infelizmente, eu vou ter que dar um puxão de orelha numa pessoa que eu gosto aqui. Porque, ó, esse assunto aqui, ele me deixa bem pé da vida, porque eu sou uma pessoa que eu já perdi parentes por conta da Covid-19. Eu tenho amigos que perderam seus entes queridos também por isso. E a gente sabe qual é a dor de alguém que perde algum familiar para essa doença. E aí, quando a gente vem e dá uma notícia aqui de que o Jorge Souza, marido da Laura Keller, que participou aqui do Revista da Cidade na semana passada. Desculpa, do Revista da Manhã. A gente ainda cai nessa, exato. Não tem jeito. Ele estava organizando uma rave, amiga. Jura? Ele estava fazendo uma rave. Oxi. Ele estava como DJ numa rave. E aí a polícia chegou às 8 horas da manhã e acabou com a palhaçada. A gente tem até o vídeo para mostrar para vocês. Dá uma olhada aí. Deu caso de polícia. Gente, a galera tava virada, sério, até as 8 da manhã. Olha isso. Vamos cortar o bolo. Quem quiser comer bolo, chega aí. E a gente tem um montão de surpresa ainda pro resto da noite. A gente vai até 6 horas da tarde e depois vai gerar o senhor capitão. E vamos ficar até 4 horas da manhã. Vamos que vamos. Solta aí, DJ. Gente! Ai, galera. Eu não sei o que é pior. É o famoso se colocando nessa situação. Ele ainda por cima que já teve a Covid-19. Ele que foi pai recentemente. Ele sabe
exatamente como foi ter essa doença. As consequências desse isolamento, de ficar lá e num ambiente perigoso para as outras pessoas, a esposa dele estava grávida e tudo, gente. Exatamente. Se a polícia não acabasse com a festa às 8, ia até às 6 da tarde. Ia até às 6 da tarde. Essas raves, miga, elas vão que vão, viu? Elas vão que vão. Eu, quando era mais jovenzinho, até frequentei algumas aí. Eu nunca fui numa rave na vida, não é da minha época, nunca. Nossa. O máximo que eu consegui ficar é até às 5 da manhã acordada, mais que isso. Eu era esse tipo de gente que ficava. Jura? Nossa, saía tipo 3, 4 da Aliás, tarde. eu não sei se minha cabeça ia aguentar tantas horas desse som. Nossa, é coisa da juventude. Não, eu gosto do som, mas é muito tempo. É muito tempo. Chega uma hora que dá nos nervos, não é? Sim. Tem uma hora que você fala, é o meu limite. Mas enfim, essa notícia aqui foi bem complicada porque a polícia teve que fazer essa intervenção e acabar com a festa, Rê. Ai, que loucura. Gente, ó, a gente tá falando do Jorge, né? Lá ficava usando aquele tumulto. Vocês viram a quantidade de gente que tinha ali naquela festa, né? Eu não tenho outra palavra, desculpa, é uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo. Mas não tenho outra palavra para usar a não ser irresponsável, porque foi uma atitude muito irresponsável. Muito ruim. A gente nunca sabe quais são as consequências disso. E veja bem, não é porque a galera que costuma frequentar a rave, que é jovem, que não dá ruim. Porque olha essa notícia que a gente vai dar aqui, gente. O Cauã, da dupla com o Kleber, segue internado na UTI. E o quadro dele só piora. Ai, Gabi. Só piora por conta da Covid. E olha a foto dele. Olha a carinha dele. O Cauã é o da direita, tá, gente? Tá. E ele tá internado. Tá internado, só piora. Os exames laboratoriais só mostram piora no quadro clínico dele. Ele segue na UTI e ele está com 75% do pulmão comprometido. E assim, não adianta falar, porque a galera ali é jovem, tá todo mundo imune. Ah, não, a galera ali já teve a Covid, então tá imune. Gente, ninguém sabe nada. Reinfecção. Ninguém sabe nada já relatado, sobre essa doença. Então, assim, de um lado a gente vê um artista jovem que acumula multidões quando faz seus shows em épocas normais, tendo a consciência de ficar quieto na dele, mesmo assim ele contrai a doença. E tá lá sofrendo. Corre o risco de morte, tá, gente? Mas você sabe que muita gente relativiza? Ai, mas caso de jovem é um em sei lá quantos. Não gente, mas você vai arriscar? Não é. Eu não vou arriscar, achando que, né, se eu pegar... Pode ser que seja ruim, pode ser que não aconteça nada. Então eu vou arriscar. E fora que os jovens que estavam nessa festa, contraindo, óbvio, têm contato com outras pessoas. Porque assim como estão achando normal ir numa festa, devem estar achando normal fazer tantas outras atividades no seu dia a dia. Inclusive no contato com a família. Muitas vezes moram com os avós, moram com os pais são idosos. Gente, vamos ter consciência, o momento ainda não é para isso. Exato. Muitas vezes você não sabe, mas você pode ser o causador da morte de alguém, né? É muito complicado. Nossa, uma responsabilidade quando você não se protege, não é só a sua vida que está em jogo. Porque você pode ficar ali quietinho, né? Não ter nenhum sintoma. Mas as pessoas que estão ao seu redor podem reagir de uma maneira muito negativa. Exatamente. Então não é só a sua vida que está em jogo. Então foi interessante a gente mostrar a história do Jorge promovendo a rave, tocando lá na rave, com a situação do Cauã aqui. Que, gente, os resultados do rapaz só pioram. É um momento que, assim, a gente está precisando de uma intervenção divina para o Cauã sair dessa e se recuperar. Então, vamos todo mundo fazer essa corrente de oração, tá? então? Vamos. Pensem com carinho, tá, pessoal? Como você falou, intervenção divina, eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente entra nessa corrente de oração, corrente de pensamento positivo, a gente tem uma força e um poder muito grande. Então, vamos todos, claro, orar por ele. Ô, Rê, e ainda falando sobre essa história de Covid, olha o que aconteceu no fim de semana. O quê? O Rock, assistente de palco do Silvio Santos lá no SBT, tem 83 anos, ficou afastado do trabalho durante um bom tempo por causa da hidrocefalia. Ele é grupo de risco nível AAA, assim. Ele é um dos maiores, ele pertence a muitos itens do grupo de risco da Covid-19. Sabe o que ele fez? O quê? Festa, aglomeração e tudo mais no fim de semana na casa dele. Dando balada. Na live Rock em Casa e Convidados. Fique em casa comigo. Então, assim, aí vocês estão vendo algumas imagens, né? Tá o Patati, o Patatá. Se não me engano, é o Rinaldi que tá ali do lado, né? Olha a quantidade de gente sem máscara na casa dele, aglomerada, bebendo, comendo, tudo por conta de uma live. Tudo por conta de uma live. Tinha gente famosa, tinha funcionário do SBT, alguns funcionários do SBT participaram em videochamada, né? Que nem o Ratinho, Celso Portiolli, Danilo Gentili e tudo mais. Eles não estiveram presencialmente, mas estiveram muitos famosos.
lá nessa festa. E aí, ninguém respeitando nada no quesito do distanciamento, do uso de máscaras, da proteção e tudo mais. Ou seja, um monte de gente e o próprio Rock colocando suas vidas em risco diante de uma situação que não tinha a menor necessidade de acontecer. Não tinha. Então fique o alerta. Chocante, né? Sempre para todo mundo, porque por mais que a gente bata nessa tecla, por mais que a gente fale, parece que as pessoas se acostumaram a ver todos os dias na televisão, passamos dos 100 mil mortos, agora a gente está caminhando para números mais astronômicos. Tem gente que normalizou e tem gente que está tudo bem. Não é possível. Não pode ficar assim, gente, não pode. Bom, com esse puxão de orelha a gente termina o Revista da Manhã de hoje, claro, com a promessa de voltar amanhã às 10h30 com muito conteúdo para vocês. Então aproveitem para continuar nos seguindo, @RegianeTapias, @GabiPerlini. E o @Revista da Manhã também. Exatamente. Vai comentando lá, sempre interagindo com a gente aqui. Você é o nosso convidado, né? Temos 1, 2, você é o terceiro. Exato. Em casa. Então, sempre estaremos juntos.